E aí, vamos ser sinceros. Se aquele joguinho do tigre que tá em todo lugar caísse na sua prova amanhã, você saberia explicar o ponto exato em que ele deixa de ser só uma diversão e vira um transtorno mental de verdade? Olá, eu sou o Renan e este é o PEPSI, o Projeto de Estudos para Psicólogos. A nossa missão aqui é bem direta: transformar temas que parecem um bicho de sete cabeças em explicações simples e diretas, para ajudar a gente a estudar sem surtar. E hoje o nosso foco é um tema muito específico e super atual: o transtorno do jogo. O único transtorno de dependência do DSM-5-TR que não envolve nenhuma substância. Esse aqui é o nosso mapa da mina para hoje. A gente vai passar por esses 5 pontos para destrinchar de vez o transtorno do jogo. Ok, vamos começar pelo começo. Por que é tão importante a gente dominar esse assunto agora? Bom, por dois motivos bem claros. Primeiro, com essa explosão de aposta online por todo lado, é um problema que com certeza vai aparecer cada vez mais na clínica. E segundo, porque entender esse transtorno é como ter uma janela para a alma da própria adição. Sabe, ele mostra como o vício funciona na sua forma mais pura, mesmo sem nenhuma gota de álcool ou qualquer outra química. A definição oficial do DSM-5-TR já entrega o ouro. A palavra-chave aqui não é frequência ou quantidade de dinheiro. A palavra-chave é prejuízo. O ponto de virada é quando o comportamento de jogar começa a causar um estrago real na vida da pessoa. Uma perda de controle que leva a um sofrimento que a gente pode chamar de clinicamente significativo. E como essa perda de controle aparece na prática? É aí que entram os critérios de diagnóstico. Para ficar mais concreto, vamos ao caso do Matias, um entregador de 23 anos. A necessidade de apostar cada vez mais grana para sentir a mesma adrenalina, isso tem nome? Tolerância. A irritabilidade, a inquietação quando ele tentava parar, clássico sintoma de abstinência. As mentiras para a família para esconder o tamanho da dívida, tá aí mais um critério. Entende? Não é sobre ser sem vergonha ou ter um hábito ruim. São sintomas claros de um transtorno mental. Beleza, agora vamos mergulhar na parte mais fascinante: o que acontece dentro da cabeça de quem joga. O que sustenta esse comportamento, mesmo quando a pessoa só está perdendo? A resposta está em alguns padrões de pensamento que são, ao mesmo tempo, muito inteligentes e muito perigosos. Essa frase aqui, ela resume a principal armadilha cognitiva do transtorno. Pensa na lógica perversa disso. Eu perdi muito dinheiro jogando, logo, a única forma de resolver esse problema é jogando mais para tentar recuperar. É um ciclo que se alimenta do próprio desespero. E junto com isso, vem outras distorções. A pessoa começa a criar superstições, acredita que tem um sistema para ganhar, ou simplesmente tem a ilusão de que pode controlar um evento que é puro acaso. E essa psicologia pode se manifestar de forma geral em dois perfis. De um lado, tem o que a gente pode chamar de buscador de excitação. É aquela pessoa mais impulsiva, competitiva, que joga pela adrenalina para se sentir poderosa. Do outro, tem o perfil escapista. Alguém que talvez esteja lidando com uma depressão, solidão, um sentimento de impotência e usa o jogo como uma válvula de escape para não ter que lidar com esses sentimentos. Nos dois casos, o jogo não é o problema original, percebe? Ele vira uma solução que não funciona para um problema emocional muito mais fundo. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria e olhar para o impacto brutal que esse transtorno causa no mundo real. E, pode acreditar, as consequências vão muito, mas muito além de uma conta bancária no vermelho. Quem tem mais risco de desenvolver o transtorno? Alguns fatores se destacam. Começar a jogar muito cedo, lá na adolescência, é um grande sinal de alerta. Comorbidades como TDAH e traços de personalidade mais impulsivos também aumentam a vulnerabilidade. E tem o fator genético, que é super importante. O transtorno é bem mais comum em famílias que já têm histórico de alcoolismo. Isso já dá uma pista de que a biologia por trás das dependências é parecida. Agora respira fundo, porque esse número aqui é o mais alarmante de todos. Um estudo sueco mostrou que a taxa de mortalidade por suicídio é 15 vezes maior entre pessoas com transtorno do jogo. Vou repetir, porque isso precisa ser absorvido. 15 vezes. Isso eleva o transtorno de um problema financeiro para uma questão de vida ou morte. Mostra o nível de desesperança que isso pode gerar. A história do Matias que a gente mencionou, ela desenha perfeitamente essa espiral. Começou com apostas pequenas, por diversão. Em um ano, a dívida era gigantesca, a ponto de agiotas ameaçarem a família dele. O humor dele mudou da água para o vinho, ele ficou deprimido, irritado e, por fim, o isolamento. Ele se afastou de tudo e de todos. A vida dele passou a girar unicamente em torno do jogo. Isso é o que a gente chama de prejuízo funcional severo. Chegamos agora num ponto que, para mim, é o melhor gancho mental para a gente fixar esse conteúdo.
Pensem no transtorno do jogo como um irmão da dependência química. A lógica de funcionamento no cérebro é incrivelmente parecida. Olha só essa comparação. A droga aqui não é uma substância, é o comportamento em si. Mas para o cérebro dá quase no mesmo. Existe tolerância? Sim, a pessoa precisa apostar cada vez mais para sentir a mesma emoção. Existe abstinência? Com certeza. A irritabilidade e a ansiedade quando tenta parar são reais. E o mais importante de tudo, os circuitos de recompensa do cérebro, os mesmos afetados pelas drogas, são sequestrados da mesma forma, gerando uma fissura, um desejo que a pessoa não consegue controlar. Beleza, reta final, agora a gente vai organizar tudo isso num formato de revisão, como se fosse um checklist com os pontos essenciais para levar para a prova ou para uma discussão de caso na supervisão. Então, vamos lá. 4 pontos para não esquecer de jeito nenhum. Primeiro, é uma dependência comportamental, a única da sua categoria no DSM, mas que está ali, lado a lado com as dependências químicas. Segundo, o diagnóstico não é sobre o quanto se joga, mas sobre a perda de controle e o prejuízo que isso causa. Terceiro, o motor que alimenta esse ciclo são as distorções cognitivas, a mente criando justificativas para continuar apostando. E quarto, o mais grave. As consequências são devastadoras e a gente precisa ter sempre em mente o risco altíssimo de suicídio associado. E se for para guardar uma única ideia, uma frase resumo de tudo que a gente conversou, que seja esta: a essência do transtorno é a perda de controle e não a frequência do comportamento. Uma pessoa pode jogar todo dia e não ter o transtorno, enquanto outra pode jogar só uma vez por mês e ter a vida completamente virada de cabeça para baixo por causa disso. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão. O transtorno do jogo é talvez o exemplo mais claro que a gente tem de como um comportamento, uma simples ação, pode sequestrar os circuitos de recompensa do nosso cérebro e se tornar algo tão aprisionador quanto a mais potente das drogas. Essa foi a nossa análise de hoje aqui no Pepsi. Se essa explicação te ajudou a entender melhor o tema, já salva para poder revisar antes da prova e manda para aquele amigo ou amiga que sempre deixa para estudar na última hora. E se ficou alguma dúvida sobre tratamento, sobre diagnóstico diferencial, qualquer coisa, joga aqui nos comentários porque as perguntas de vocês podem muito bem virar o nosso próximo material. Para continuar estudando psicologia comigo, é só se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos. Até a próxima!